Boa noite a todos, toda a nossa audiência do Metamorfose Experience Online. Muita gente nova aí acompanhando, cara. É um prazer estar com todo mundo aí. Hoje a gente abriu a aula para a comunidade da Fine Art, do meu grande amigo Wellington Fugisse, e também para quem comprou um ingresso para o Metamorfose 2026. Então a gente está muito contente aí. Somos mais de 200 fotógrafos já para 2026. Nosso foco é passar do número de 419 que foi no Festival 2023. E antes de chamar nosso palestrante de 2026, Ferdio Ariste, eu queria apresentar para vocês aqui mais uma vez o Vinícius Miquelin, que vai falar em nome da nossa patrocinadora, a Imaging AI, e vai falar um pouco sobre como ela funciona e também vai tirar dúvidas de algumas pessoas aqui, se alguém tiver dúvida aí quanto à imagem. Vini, vou te destacar aqui para todas as pessoas. Tem aí 15, 20 minutinhos, porque a galera tá ansiosa para escutar o Ferjoariste depois. Então vamos falar da imagem. Depois eu chamo o Márcio Prestes aqui para nos ajudar com a tradução do Ferjoariste. E aí, galera, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem aí. Espero que estejam ansiosos aí com os caderninhos anotados para ouvir a palestra do Fer, esse fotógrafo maravilhoso aí e essa comunidade bonita aqui que a gente tem. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Tá falando aqui em nome do Imaging. E para quem não conhece, né, o Imaging é um software de edição por inteligência artificial, por curadoria também em inteligência artificial. Então, se você não dorme embaixo de uma pedra, você já deve ter ouvido falar, né? Temos aí o Imaging que traz velocidade para o seu fluxo de trabalho, né? Ele vai te ajudar aí a fazer, retomar o tempo que você não tem. Você que fica gastando tempo aí na frente do computador, editando 1 milhão de fotos, você pode acelerar o seu fluxo usando o Imaging, né? A gente cria um perfil, você vai subir suas fotos para você criar o seu perfil e editar com a sua identidade, né? Tanto em cor quanto em preto e branco. Você precisa criar esse perfil de uma maneira muito fácil, muito rápida, porque se você tendo as 2.000 fotos, é só você fazer o upload do seu catálogo lá, 24 horas está pronto o seu perfil, e se você quiser fazer pelo seu preset do Lightroom, em 30 segundos o seu perfil está pronto, já para você utilizar, né? Então é muito rápido, é muito fácil. A gente é uma empresa que tem um suporte excelente, nosso suporte é 24/7 e o nosso suporte também é em português. Então, o que vocês precisarem, é só entrar em contato, tem lá um suporte dentro do software que você já começa a falar com os nossos agentes. E para a galera do Metamorfoses, claro que tem o suporte VIP mais bonito de todos, né? Esse que vos fala. Esse suporte aqui é. O Márcio está falando ali, ó, bateu a mão na testa ali, né? A testa do Márcio vai até a nuca, mas tudo bem. Mas tudo bem. Tamo junto, tamo junto. Mas o nosso suporte é rápido mesmo, gente. Nosso suporte é um dos grandes diferenciais da nossa plataforma. A gente tá ali sempre pronto para ajudar vocês e a gente não larga a mão até resolver o problema, né? Então, nossa visão, a nossa missão é essa, é trazer o tempo de volta para você. Beleza? Falando basicamente sobre isso, e agora eu quero abrir aí, gente. Quem tem dúvida, quem tem pergunta para falar, se você já usa, se você não usa, se você tem dúvida de qualquer coisa, é hora de você perguntar aí. Alguém? Galera, se alguém tiver dúvida, então levanta a mão, mas a gente também poderia, Vini, fazer uma pergunta, porque eu vi que o Ricardo aqui, o Yashimura, ele elogiou que ele usa. A gente poderia perguntar o que que ele vê de tão extraordinário, né?
que ele fez um elogio aí, o que que fez de diferença para ele, né? Ricardo, se importa de entrar aí para conversar com o Vini para dizer qual o diferencial que tu viu para assinar e usar o Imagine aí? Deixa eu ver se o Ricardo tá por aí. Oi, Ó, Maurício, tudo bem? Boa noite. opa, boa noite. Tudo bem, Vini? E aí, Ricardo, tudo bem e você? Tudo jóia. Eu uso o Imagen já há um tempo e assim, eu gosto demais porque facilita muito a vida na edição, né, no tratamento em si, né? E coisas assim de, sei lá, um casamento entregar em uma semana, sabe? Assim é muito rápido. Maravilha, É muito rápido. maravilha. Eu particularmente gosto demais, né? Insisto com colegas assim, testa, 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 porque realmente faz toda a diferença, né? E é aquilo, você acaba surpreendendo o seu cliente na rapidez, porque fala, nossa, você já fez, já tratou tudo, Acaba se selecionou tornando um tudo, tratou diferencial, tudo, né? né? Então isso é muito bom. Sim, facilita demais, demais, demais. Maravilha, maravilha. E em quanto tempo você entregava os seus casamentos antes? Ah, pelo menos um mês, cara. Para dar tempo Pô, de fazer uma por vez, né? Tudo mais. Agora maravilha. em uma semana se resolve. E é legal que, como aquilo, né? Outro dia escutei de um outro fotógrafo. Como tá quente o negócio, até a edição fica mais legal, mesmo sendo, né, com uma inteligência e tudo mais, ela fica muito melhor, porque ali você tá no calor ainda do evento, né? Então você até ajudar a escolha, na escolher as imagens, mesmo com a ajuda do Imagen, né, de te fazer o culling lá, de dar essa opção de seja até uma escolha automatizada, mas mesmo assim é muito bom, é muito prático. Cara, que beleza, que beleza. E sabe que novos recursos estão vindo por aí, né? Não sei, a gente praticamente solta updates aí quase toda semana e novas coisas estão vindo aí. Não sei se vocês já chegaram a usar, que agora a curadoria você pode escolher um número lá. Então, se você faz 10.000 fotos lá de casamento e você quer escolher 1.000, você só coloca lá e vai. Tem um outro algoritmo de seleção lá que vai trazer esse número para você. Muda um pouquinho o workflow, mas vai te entregar lá as 1.000 fotos que você pediu de uma maneira também bem rápida e bem ágil, tirando esse gargalo, né? Tirando esse gargalo de você e é para você usar essa ferramenta, né? Como um facilitador, né? Junto aí para ser o seu amigo aí, para ser o seu parceiro de edição. Porque realmente veio para facilitar, né, gente? Então, se você não usa ainda, cara, estão perdendo chance aí. Você pode usar, pode baixar, testar, né? O melhor é que quando você baixa, se tem alguém aqui que ainda não usa, você pode começar fazendo um teste, né? A gente libera 1.500 fotos para você testar. Você pode colocar lá alguns projetos para colocar, alguns projetinhos lá para rodar, para executar e para você ver a consistência, né? De como funciona, de como roda aí, é, e como vai facilitar a sua vida. Então é bacana. Obrigado aí Porra. pelas mensagens. E mais alguém aqui usa? E, e- Mais alguém? e emendando uma pergunta aqui minha, né? Porque a Ana, minha esposa, trabalha materno-infantil. O Ricardo falou sobre casamentos. Atende todos os nichos, né, Vini? Todos os nichos: casamento, fotografia de estúdio, ensaio externo, arquitetura. Então, não lembro daqui ninguém que eu esteja vendo nas fotinhas aqui que faça arquitetura, mas a gente também faz HDR, faz substituição de céu, a gente faz, quando você faz foto de arquitetura que a janela fica super exposta, a gente consegue criar uma máscara inteligente e trazer as luzes de volta, equalizar de volta. Então a gente consegue todos, ali, fotografia de comida, fotografia de pet. Então, assim, você pode usar no que for que vai ajudar você a poupar tempo de edição. Isso é Perfeito. Tem, bem tem, bacana. tem mais alguém, galera, com alguma pergunta aqui para o Vini aproveitar agora para
para fazer, né? Que nem no casamento o padre pede, fale agora ou cale-se para sempre, né? Isso aí. Eu acho, Vini, que a galera ela tá muito ansiosa aí para escutar o Fer. A gente está falando Pois aí é. desde março, né? A galera tá na espera, vai esperar um ano até chegar quando a gente lançou, agora já tá menos de meio ano. E tu tá ansioso? Tu quer, quer fazer uma pergunta já aí para nós começar, para passar para o Márcio? O que que tu perguntaria para ele, Vini? Cara, eu perguntaria, acho que eu perguntaria para ele o seguinte: eu gostaria muito de saber quais são as inspirações dele. Tá. Aonde ele se inspira, da onde ele tira aquelas ideias para tirar aquelas fotos maravilhosas e quais são as inspirações dele. Joia, eu vou conversar com o Márcio aqui, daí nós vamos fazer essa pergunta aí para iniciar. A gente tem algumas outras Beleza. aqui, e depois eu vou abrir para a galera que quer falar ao vivo, lembrando que a gente não passa muito das 10h30 hoje, tá, galera? Vini, Deixa eu obrigado, obrigado só a deixar um imagem, mas recadinho pode final, encerrar aí. Aham. mas só deixar um recadinho final é o seguinte, Pode, ó. pode. Eu tô no grupo, quem precisar, pega meu contato. Se alguém precisar do meu contato direto, pode pedir pro Maurício. Maurício, ele passa meu contato. Eu tô aqui, eu faço parte do time de suporte do Imaging, então assim, eu tô aqui para ajudar vocês também. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, vocês podem me mandar mensagem. Se precisar, eu entro numa videochamada com vocês e a gente fala sobre quais são as suas dúvidas, tá? Então, gente, pode me acionar, mandando mensagem, que eu vou ter o maior prazer em responder e conversar com vocês. Fechou? Perfeito. E o Vini Um vai estar aqui em abraço. março junto com a Ana Pastória, né? Isso aí, estaremos lá. Então tá. Valeu, Vini. Valeu. Depois vamos fazer a tua pergunta aí das inspirações, aí só vou pedir para te silenciar o teu áudio aí. Mas agora deixa eu colocar aqui então conosco junto comigo aqui o Márcio Prestes. Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui o seu Márcio. Galera, então, quem fez todo o intermédio com o Ferjoariste foi o Lucas Lermen. O Lucas Lermen ia estar aqui com a gente hoje. O Lucas teve um problema com o pai dele teve que fazer uma cirurgia, e o Lucas, você sabe que é o pai dele e ele, né? Então ele foi acompanhar. Mas na semana passada ele conversou com o Márcio, e o Márcio, como de antes do primeiro Metamorfose, lá do evento de lançamento, ele vem ajudando o Metamorfoses, uh, tanto no evento de lançamento como mestre de cerimônias no primeiro. Foi o primeiro palestrante do Metamorfose, então ele abriu o Metamorfoses lá em 17 de abril de 2023. Depois foi mestre de cerimônias, palestrou no segundo evento, no terceiro fez muita bagunça conosco, no quarto vai estar junto. Vocês vão ver 2027, tem surpresa aí pela frente também, mas vai ser uma grande honra ter ele falando o espanhol dele, não é um portunhol, né? Para dar uma mão aqui para o Fer Juariste entender as perguntas e também passar para nós, né? Mas, Márcio, uh, queria que tu falasse um pouquinho também o que tu conhece de Fer Juariste, né? Que foi uma indicação lá atrás do primeiro Metamorfose, a gente conseguiu trazer agora do Ney Bernardes, né? O Ney Bernardes me deu dois, três nomes e o Fer Juariste era um deles, e graças a Deus a gente está trazendo aí. O que que tu conhece desse fotógrafo aí fantástico? Bom, vamos lá. Boa noite, galera. Eu não sei se agora eu falo em português ou espanhol. Fer, te pido perdón porque mi español es muy malo y voy a tener que hacer la traducción, pero no sé si hablo español o portugués porque las personas me preguntan una cosa en español, tengo que hablar en portugués y bueno, no te conozco personalmente, pero soy un gran amigo de Lucas y Lucas siempre hay que me poner en malas situaciones, entonces creo que voy a tener que hacer tu traducción porque mi español es pésimo, pero... Te pido perdón, bueno, vamos tentando arreglar. Mauricio me preguntaba qué yo conozco de Fer Juaristi. Y sí, en verdad que me encanta tu trabajo hace muchos años. Um, ah, Creo que está en México, ¿verdad? No sé si está ahora, pero es mexicano, sí. Y hay algo con los fotógrafos mexicanos que me encantan. Y bueno, unos pueden decir, es la luz y lo que tienen, están cerca del hemisferio y bueno, no sé qué hacen, pero lo sé que hacen muy lindo.
Entonces, para mí un gusto estar aquí contigo, un placer. Y Mauricio dijo que Ney Bernardes, ¿sabes quién es? Obvio, Ney Bernardes conoce. Y que dio tu nombre a Mauricio para que esté en Metamorfosis. Y qué bueno que acá en el Brasil conocemos buenos fotógrafos. Yo indiqué Susana Barberá y después tuve un problema de salud, no puede venir, pero es un gusto estar aquí, un placer. Y bueno, no voy a tomar tu tiempo ni de las personas, vamos a dejar que hagan sus perguntas. E agora, Maurício, eu falo em português ou falo em espanhol? Eu acho que eu vou começar falando uma situação que aconteceu no Metamorfose 2025 e tu pode passar para ele, aí ele pode falar sobre isso também, porque é um amigo em comum. Victor Lax esteve conosco em março deste ano, né? E no workshop dele, ah, ele falou que vocês teriam a oportunidade de fazer um workshop e estar numa palestra com um dos maiores artistas da fotografia do nosso século. Então, isso o Victor Lax falou para avaliar Fer Juarist. Eu cuido muito com as palavras depois que eu levei um puxão de orelha do Victor Lax quando eu falei que ele era um dos melhores fotógrafos de casamento do mundo. E aí o Victor falou: não gosto do que o Maurício fala. Não é assim, né? Então, só para te falar para ele isso que o Victor falou dele, falou muito bem, né? Também. E o que que ele pode dizer do trabalho dele, do Victor Lax, falar um pouquinho se eles trabalharam juntos também ou não. Bueno, ¿entendiste, Fer? ¿O necesita que te traduzca? Sí, sí, bueno, creo que entendí. Sí, Saludos a todos. Y sí, Víctor Lax es un gran fotógrafo y él se ha especializado en sorprender a otros fotógrafos, ¿no? Procuro no seguirlo porque luego intento imitar sus fotos. Entonces, es uno de mis consejos, consumir ciertos fotógrafos por poco tiempo, como en workshops, como en congresos, pero en el día a día estar en silencio, consumir todo lo que sea arte, más no tanto a otros fotógrafos de casamiento. sí, pero entendiste que Víctor Lax acá en el Brasil dijo que tú Ujú. eres un gran artista y uno de los mejores del mundo. En verdad, Ya, Víctor Lax habló a Mauricio y a todos los conferencistas del Metamorfosis que en este año 2026 van a estar con uno de los mayores artistas del mundo. Que sea tú, Fer Juariste. es que yo le pago a Víctor para que diga Ah, bueno. mentiras de mi marca. Bueno, déjame que hable em Sí. português para as pessoas aqui. O Fer falou que tenta não seguir os fotógrafos, os melhores do mundo, assim como o Victor Lax é um dos melhores do mundo. E ele diz que consome palestras, cursos e tudo mais, mas que no dia a dia é melhor que não se siga esses fotógrafos para justamente a gente não fazer uma cópia deles. Então, assistam, busquem suas referências em outros lugares. E agora, aproveitando, o Vini, vamos falar, o Vini estava comigo aqui e fez a primeira pergunta. Quais são as inspirações que ele busca para criar, né, as fotografias dele? Isso foi a pergunta que o Vini fez. Isso, né, Vini? Bueno, Es un creo que excelente. Sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, mira, si muevo mi computadora, aquí van a ver, todo eso son libros y son libros de arte, no necesariamente de fotografía. Eh, Creo que nuestra tarea para hacer foto de bodas o foto de casamiento interesante es eh, fusionar otras artes visuales. Yo soy fanático del realismo mágico, del surrealismo, entonces lo que consumo es ese tipo de creaciones. Ya que estoy en un casamiento, intento emularlo. Bom, galera, todo tipo de arte ele consome, ele mostrou para vocês ali a biblioteca dele, então, quando ele tá dentro de um casamento, é isso que ele tenta recriar na fotografia, né? Ele tenta fazer a fotografia dele com um apanhado de coisas que ele consumiu de arte, que ele consome de arte diariamente. Sí, E y en especial surrealismo o realismo mágico. Esas son mis corrientes. Bom, aí acho que todo mundo entendeu, né? Especialmente surrealismo e realismo mágico. oh,
Legal. E, Márcio, eu te passei ali um Whats que tem perguntas que foram feitas antecipadamente. Daí eu não vou precisar daqui um pouco te ler. Tu pode já ler em espanhol a pergunta e depois passar para a Sí, galera. sí. Bueno, creo que hay preguntas en WhatsApp. Então, Ah, essas foram as perguntas assim mais determinantes que a gente teve aí. ok, e tem pessoas que tem que falar o nome de quem perguntou, porque aqui não tem o nome, Não, Maurício. não, não, não precisa. A maioria passa ali para não precisar aparecer que fez a pergunta, porque daqui um pouco não quer que saiba. Bueno, Fer, las personas que preguntaron acá hicieron preguntas previas y no tengo el nombre de quién hizo la pregunta. Voy a hacerlas Venga, en español para ti. Creo que no voy a necesitar hacer en portugués para las otras personas. Y ok. bueno, pues, conteste y yo tento traducir, pero necesito que hable un poquito despacio, pero así está tranquilo. Claro, Hace cuenta algún con eso. tiempo, hace algún tiempo trabajo con bodas. Pero después de la pandemia migré para el mercado del maternidad. Uhum. Bueno, de embarazada hasta fiesta de un año o algo así. Sim. Eh, pero deseo fotografar bodas. Me gustaría saber cómo puedo hacer no lo sé cómo decir en español, pero un repuesto en el mercado de bodas sin necesitar abrir mano de la fotografía de maternidad. Esta persona Mm. te pide acá en estrategias y planos para que vuelva a la boda sin largar las mamás y los niños y todo lo que tiene. Bueno, si ya te saliste de bodas, ya, quédate en otro lado, Bueno, ¿no? yo también Sí, pienso el mismo que se lograste salir de las bodas, sigue así. sí, porque creo que las horas que trabajamos en casamientos versus el tiempo que trabajamos en un estudio o en familias es muy, muy intenso, ¿no? El cuerpo, la demanda que te pide el cuerpo. Yo llevo 20 años haciendo casamientos. Entonces sí tienes que tener una condición física que te permita moverte rápido, cuidar mucho las rodillas, cuidar mucho la espalda, eh, porque sí puede llegar a pesarte, ¿no? Este año cumplí 46 años y hay que estar sano para hacer bodas, ¿no? Si quieres regresar a las bodas, yo me iría más por renovación de casamientos, personas que ya llevan 5, 10, 15, 20 años, porque ya te conocen y sería más fácil y cobrar más con parejas que ya están establecidas económicamente. Bom, eu vou traduzir. Eu sei que a maioria pode ter entendido, mas igual eu preciso traduzir. Ele se para a pessoa que perguntou, se conseguiu sair dos casamentos, é melhor ficar fora dos casamentos. Porque ele fotografa casamentos há 20 anos, vai fazer 46, e o tempo que se trabalha em casamentos, o peso do trabalho em casamento é muito maior do que o trabalho em um estúdio de família, por exemplo, porque demanda muita saúde, então tem que cuidar bem dos joelhos, tem que cuidar bem das costas, tem que ter muita disposição. Mas que nesse caso, se ele quisesse voltar aos casamentos, ele investiria em renovações de votos de gente que já é casada há 10, 15, 20 anos, porque provavelmente já te conhecem e principalmente vão poder pagar mais, você vai conseguir cobrar mais por esse serviço, uma vez que são pessoas que já estão casadas, que já tem tudo bem estabelecidos e essa renovação de votos eles podem pagar mais e exigir menos da tua função corporal. E aí acabou de colocar aí um meme justamente falando sobre o que ele quer dizer, que se tu quer ficar em casamentos, vai ter que cuidar muito bem do corpo, porque a gente não pode fotografar casamentos para sempre. Bueno, Fer, vamos a una más. Venga. Ah, ¿Cuáles los pasos para tener imágenes con identidad y una... En portugués se dice heranza, pero no sé cómo se dice en español. Heranza visual para las parejas. Entonces, ¿entendiste la primera parte de la pregunta? ¿Cuáles los Es como, pasos? como desarrollar tu estilo, ¿no?
Ok. Isso, pero para que, para que las parejas tengan una heranza visual, que Ok, eso dure por mucho tiempo. Pero ya. entonces tú tienes un script que tenga base en informaciones o narrativa de la vida de las parejas. Mm, eh, y cuál la principal fuente de inspiración, creo que todos le van a preguntar lo mismo. sí. Mira, yo creo que la parte de la herencia se cuenta en las fotos de familia, ¿no? Herencia, muy bueno. Esas son las fotos más importantes de todo el día de un casamiento. La parte artística, la narrativa, es algo muy personal que creo que sí tenemos que tener la valentía de describir nuestro trabajo. Estoy seguro que una foto como esta a una pareja tradicional la va a asustar. Va a decir, yo no quiero esas fotos. Yo quiero unas fotos donde esté muy abrazado y que todo sea romántico. Entonces, tenemos que cuidar mucho las imágenes que compartimos, que la gente diga, el trabajo de Eduardo, el trabajo de Marcio, el trabajo de Mauricio, tiene esta línea, ¿no? 2025 y 2026 ha sido el año del estilo editorial, ¿no? Donde todo es Vogue. Hay que saber que esa moda también va a pasar, pero hay que sobrevivirla. Y creo que muchas veces el fotógrafo de casamiento se le olvida que también hacemos arte. Creemos que le tenemos que decir que sí a todas las modas que llegan. Yo soy de la escuela de decir no, yo no hago ese tipo de fotografía, yo hago este. Mi misión, y creo que la de todos para estar en paz, es hacernos especialistas en una forma de ver la historia, en una forma de hacer retratos, no ser el McDonald's que sabe hacer de todo un poco de calidad promedio. Si nos especializamos en una forma de hacer las cosas, nuestra audiencia va a llegar poco a poco. Bom, maravilhoso. Me vou a ver se me acordo de tudo que ele disse, pero creio que sim. Ele disse que as fotos mais importantes de um casamento para se consolidar, que fique como herança visual para esse casal, vão ser as fotos de família. E aí ele mostrou aquela imagem dele ali e disse que provavelmente aquela imagem não vai ser a foto que o casal vai gostar. Que um casal tradicional vai dizer, não, eu não quero esse tipo de foto, eu não gosto desse tipo de foto, eu quero uma foto abraçado, enfim. Então, claro que tem que ter a narrativa artística da gente como artistas, né? Mas que a herança visual vai ser as fotos de família. Porém, ele disse que a gente precisa ter a nossa característica visual artística, a nossa narrativa e principalmente seguir ela, porque ele disse que 2025 e 2026 é o ano onde os casamentos estão com uma pegada editorial. Então, tudo é borro, aquilo que a gente já sabe, tudo na diagonal, tudo arrastado, tudo fora de foco, tudo tremido. E ele disse que a gente tem que, como fotógrafo de casamento, passar por essas modas e não necessariamente se juntar a elas. Porque quando a gente assume uma certa autoridade no nosso trabalho, e aí eu vou abrir um parênteses aqui que é para dizer que eu concordo muito, que o Vini viu uma palestra minha semana passada justamente falando sobre isso, que quando a gente tenta ser como um McDonald's e fazer tudo que todo mundo faz um pouquinho, a gente vai ter um trabalho mediano. Ao ponto de que a gente se especializar em alguma autoridade visual, em algum método, alguma maneira de clicar, pouco a pouco a gente vai aumentando a nossa audiência, passando pelas modas e conseguindo sustentar aquilo que a gente criou, sem precisar, ceder a esses modismos. Tranquilo? Correcto. Correcto. Márcio, sensacional, porque foi bem o que tu falou em Londrina, em algum momento lá, na tua palestra. Sim. Lembrou bem, e tu citou até o McDonald's. Sí, Então, en verdad creo que Fer miró mi ponencia en Londrina y hizo una copia para traer acá. En verdad que creo que es eso.
Um, tengo que hacer las bromas en español porque si no nadie entiende. Bueno, ¿cómo se mantener consolidado artísticamente en un mercado donde el comercial arregla todo? Mm. ¿Cómo hacer como un dribble de lo que queremos con la fotografía y o qué los clientes quieren de la fotografía? Bueno, creo que me entendiste, sí. Necesito que explique un poco Sí, mejor. sí, bueno, digo, ahora por redes sociales y todo, tenemos que gritar quiénes somos, no nada más con nuestra fotografía. Aunque nos dé flojera hacer reels y hacer videos de making of, son muy importantes para nuestras marcas. Te puedes presentar como alguien muy introvertido y que tu marca sea esa. Y si eres una persona que es extrovertida y que va a echar fiesta, tu marca tiene que registrar eso. Entonces, para tener una carrera longeva, creo que hay que ser muy honestos. No hay que cambiar nuestra apariencia para gustarle a todo mundo. Es muy importante checar nuestro calendario y checar nuestras finanzas y decir, ¿cuántas bodas o cuántos casamientos al año necesito para sobrevivir? Y en base a eso, generar la marca que atraiga a esas personitas, ¿no? Para mí es tan fácil como tener una frecuencia de radio, ¿no? Que tenemos el hip hop, tenemos el rock, tenemos el alternativo y tenemos el pop, ¿no? Bueno, y el reggaetón. ¿Cuál de esas frecuencias es la tuya, ¿no? E intentar hacerse un especialista de un género y de un estilo fotográfico. Cuando lleguen a nuestras redes sociales, que digan, ok, entiendo la propuesta de Ale, entiendo la propuesta de Ana, entiendo la propuesta de Juliano. Es consistente con lo que me dice, con el texto, con lo que me muestra en su fotografía y con la personalidad que me está mostrando en redes sociales, aunque nos dé flojera poner nuestra carota haciendo material y contenido, ¿no? Bueno, maravilhoso. Bom, gente, o que ele falou é o seguinte, que mesmo que a gente não goste, que a gente fique nervoso de colocar em redes sociais, por exemplo, a nossa cara, fazer vídeo, explicar como é o nosso trabalho, mostrar a nossa identidade, para a gente se manter ativo e ter uma carreira longa nos dias de hoje, é necessário que a gente faça isso. E ele disse que para ele é tão simples quanto sintonizar uma rádio. Tem quem goste de rock, tem quem goste de hip hop, tem quem goste de funk, e assim são os trabalhos. A gente tem que assumir um gênero e uma característica do nosso trabalho e lutar por ela até o final. Então, a gente vai encontrar no caminho pessoas que vão se identificar com aquilo, que basicamente é um complemento à resposta anterior, porque quanto mais a gente insistir na nossa própria identidade, em fazer o que a gente sabe e gosta de fazer e não ficar desviando o caminho porque é moda isso ou aquilo agora, a gente vai conseguir se manter durante todo o tempo. Quando a gente vai se dobrando aos modismos, a gente vai acabar caindo fora do mercado, porque a gente não vai conseguir ter um público fiel. Tranqui, creo que es eso. Puede que algo me olvidé porque hablaste mucho, pero... Sí, perdón. Yo creo No, que no, tranqui, tranqui. el peor Acá error del hacemos... fotógrafo es quererle gustar a todos, ¿no? Sim, Eso es la muerte rápida de cualquier fotógrafo a o morte cualquier rápida. artista. A morte rápida de qualquer artista é tentar agradar todo mundo. Quando a gente tenta agradar todo Ujú. mundo, a gente não tem uma arte, é a coisa mais certa do mundo. Vocês podem ver isso na música, podem ver isso em qualquer lugar. Bueno, Correcto. Tem vamos mais uma, né, a... Márcio? Tem mais uma Sim. aí, daí depois a gente vai pro chat aqui e depois ao vivo. Creo que hay una persona que no confió un poquito en mí porque hizo su pregunta en español. Bueno, hola Ok. Fer, soy fotógrafo de bodas en Paraguay y admiro mucho tu forma de mirar y componer.
Me intriga saber cómo haces para componer tan naturalmente durante una sesión pre-boda o en pleno casamiento, cuando todo sucede tan rápido. ¿Tienes algún método o mentalidad que te ayuda a ver la escena de esa manera? Gracias por inspirar tanto. Ya. Pues mira, yo lo hago muy, muy obvio. Bueno, si esta sería mi cámara fotográfica, ¿no? Eh, y la pareja se va a dar un beso, que es el cliché más cliché de clichés, ¿no? Entonces normalmente hago la foto centrada, la foto a una esquina, la foto a otra esquina, la foto a otra esquina y la foto a otra esquina, ¿no? La misma imagen, la misma acción, la tengo con la foto segura y los encuadres extremos. Entonces, ya en la edición puedo ver mi hoja de contactos y decido, me gusta la foto estable o me gusta la foto extrema. Eh, Todo el día estoy disparando en ráfaga, todo el día, todo el día. Entonces, lo que quiero es llegar a casa y tener posibilidades, no tener la misma foto 100 veces. Bom, Entonces, sí, mi composición es extrema porque desde el disparo intento ser extremo. Bom, então vamos lá, gente. O que ele disse é que se durante um casamento, um pré-casamento, se vai ter uma ação comum, uma coisa comum, por exemplo, como um casal se beijando, que é a coisa mais comum que tem, ele faz a foto central com a câmera dele, né? Faz a foto garantida, digamos assim, quadradinha, e depois ele vai colocar a câmera dele em composições extremas, seja jogando o casal para um canto ou para o outro, porque assim, uma foto simples ele já vai ter cinco variações dessa cena, né? Vai jogar o casal em todos os cantos, vai fazer composições extremas, e que depois, na hora da curadoria, que ele chamou de edição, na folha de contatos dele, que, como a gente sabe, é aqui o que a gente tem na tela do Lightroom, ou do Photomechanic, ou de qualquer software de curadoria, ele vai conseguir escolher quais as que ficaram melhores dentro dessas composições extremas. E aí, por isso, pode ser que pareça tão criativo, mas que, na verdade, ele compõe de forma extrema o trabalho dele com coisas simples. Creio que sim. Y, Me y, olvidé el de algo? otro, y el otro consejo sería también eh, componer del fondo al primer plano. Eh, así lo vas haciendo un poco más metódico en la parte de los ensayos, ¿no? Si tu fondo, aunque esté desenfocado, lo tomas en cuenta y buscas la simetría en lo más simple, tu foto va a tener una composición más sólida. Bueno, déjame ver si entendí, Fer, pero el, el consejo sería como limpiar el fondo, ¿ok? Sí, tomar en cuenta el fondo. Por Sí, bueno, ejemplo, si tenemos este fondo, sí, ¿cuál es el sí, espacio más limpio? Este, sí, aquí iría ahí, la pareja, ¿no? bueno, Eso. sim, sim, ¿Sí? tranqui. E o outro conselho seria levar em consideração sempre o fundo das imagens que vocês vão fazer e não simplesmente o casal mesmo, porque começar a compor do fundo para a frente, né? Do fundo para o assunto. Porque quando a gente tem um fundo mais limpo, menos caótico, a gente vai ter uma composição muito mais agradável. Então, jogar com o fundo em relação ao casal e buscar a área mais limpa para colocar o casal. Correcto. Así Bueno, es. Ejemplos, algo tan obvio como esto, ¿no? sí, Si pongo a la pareja en el fondo negro, hermoso, se pierde, se ¿no? pierde. Tal cual. Un caso más extremo, aquí usando la geometría para esconder lo evidente. Sí, Pero esté donde esté, estoy buscando la simetría y estoy buscando las líneas para jugar con ellas. Eh, eso es la magia, tienes una cámara en tu mano, te hace un fotógrafo. Perfecto. Si piensas primero como diseñador y luego como fotógrafo, entran otras posibilidades en tu encuadre. bom, então a ideia dele é sempre jogar com os fundos, com as linhas, como nessas fotos que ele mostrou aí, para que tudo faça parte da cena e que tudo se encaixe perfeitamente, chame a atenção. Ele disse que o ideal é pensar primeiro como um desenhista
para depois pensar como fotógrafo, e aí sim vai fazer toda a diferença. Correcto. Legal. Y lo hace más difícil, todo se complica más, ¿no? Pero eso es lo que genera armonía e intriga en las fotografías. Sim, isso pode ser mais difícil, pode ser mais complicado, mas isso é que gera harmonia e que gera intriga não é a palavra, pero que gera interesse nas fotografias, que deixa a fotografia de certa forma intrigante. Legal. Márcio, tem duas Hum, perguntas aqui que a gente vai sim, fazer que estão no chat, tá? Daí tu pode ler ali, uma do tá, Marcelo Dominiciano e outra tá. do Eduardo Neri. E aí depois, pessoal, dessas duas perguntas, só perguntas ao vivo. Nós não vamos mais fazer pergunta no chat, tá? O Aí escrita nós vamos não. abrir para algumas perguntas para não passar muito aí das 10h30, que era o horário que a gente tinha combinado com o Fer. Então pode fazer essas duas, do Marcelo Dominiciano e do Eduardo Neri. Depois eu abro aqui ao vivo, que eu sei que tem umas três pessoas aqui que já me pediram que querem fazer perguntas. Vai lá, Márcio. Tá. Per, percibimos en tu trabajo que tus imágenes tienen mucho respiro. Nos pasan la impresión de que te gusta más mantener la mayoría del tiempo una distancia media del asunto durante una boda. ¿Quieres saber cómo eres tu elección de cuándo mantener distancia o cuándo te quedar próximo del asunto? Ok, a ver, voy a poner un ejemplo para que vean cuando me Bueno, acerco y cuando no, ¿va? Eh, perfecto. por ejemplo, esta foto se tomó con un lente 24 milímetros, Sí, ¿va? muy cerca. Estoy oliendo a la pareja, estoy sintiendo su sudor. Esta imagen con un lente, con un telefoto, no se sentiría tan íntima. Entonces, yo creo que el tipo de lente y la distancia se genera en eso. Esta imagen también, si la disparo con un lente 85, no sentiría que estoy ahí. Entonces, eso para mí es importante. La compresión de cada lente te va a dar diferentes beneficios. Esta foto se tomó con un lente 85. Ahí que quiero que se vean el rostro de las parejas, de los padres, ¿no? No quiero meter otras distracciones. Entonces, la compresión de los lentes es nuestra manera en la que contamos historias. Y qué tan cerca y qué tan lejos voy a estar es en base a qué tanto contexto quiero meter en las imágenes o qué tanto aislamiento de un momento quiero generar. Bom, ele fala que a distância, que se perto ou longe, que ele vai ficar da cena, depende muito de quanto de contexto ele quer dar para essa cena ou de quanto de afastamento ele precisa para mostrar, né? Nesse caso aí, ele usou um 85 para mostrar aos pais sem que nada mais interferisse. Mas nas fotos anteriores, ele fez com lentes grandes angulares, como essa, por exemplo, onde ele disse que ele estava sentindo o cheiro do casal e que se ele tivesse de longe com uma teleobjetiva, essa foto não teria impacto nenhum, porque Fer, aí tienes el olor de las axilas en tu nariz, Correcto, porque así es. en el portugués decimos sovaco. Subaco, Bueno, sí, sí, sí. isso, vácuo. Então ele está muito perto, né? E não faria sentido fazer isso com uma teleobjetiva, então ele tem que fazer isso com uma wide. No fim, pode passar lá próxima foto, Fer. No fim, o que importa para ele, aí também é uma lente wide bem próxima. Ele define a distância de acordo com o que ele quer mostrar na cena e ele elege a lente de acordo com a sua compressão. E aí, claro que vocês têm que estudar um pouco mais a respeito de compressão de lente, porque uma 85 tem uma determinada compressão e uma 35 tem uma outra compressão, consegue mostrar mais de perto mais coisas nas cenas, mais sentimentos. Creio que é tranqui. En pocas palabras es contextualizar o descontextualizar. Bueno, eso no necesita traducción, está todo listo. Perfecto.
Bueno, ahí hay contexto, pero Eso. un espacio, sí, ¿verdad? Que Ujú. tiene un espacio. No sé si quiere mostrar alguna otra fotografía, quédate contigo. O se puede hacer Eh, otra pregunta, lo que ¿Quiere hacer prefiere. otra? Oh. Bueno, Lo que digan, yo estoy a sus órdenes. no, 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 yo estoy aquí para hacer la traducción, no, Bueno, seguimos con otra pregunta, pues. yo no tengo que dar órdenes. Bueno, ¿cómo fue la quiebra de paradigma entre la foto clásicas o tradicionales, como Ajá. quiera, y las creativas, porque pues miro una cierta resistencia del público Mm. a la foto creativa. Yo no miro Sí, quién hizo a la pregunta que mira. sí, sí. Que, Y esa resistencia es mágica. sí, y cómo se puede romper esta barrera. Nunca se va a romper. Es algo que tienes que vivir día con día y sufrir día con día. Eh, si quieres vender, muestra besos en contraluz. Listo. Problema resuelto, ¿no? Tú Sí, pon a una pareja en contraluz y un beso y ya, se llena tu agenda rápida, ¿no? sí, pero la creatividad no podemos romper la barrera, ¿verdad? No, y le vas a generar ruido y le vas a generar estrés y te van a preguntar cuánta marihuana tienes que fumar para ver el mundo de esa manera. Es lo más normal. A mí es lo que me mantiene divertido e inspirado después de 20 años. Si todos vemos la misma foto en nuestra cabeza y hacemos la misma imagen en nuestra cabeza, qué mundo tan aburrido, ¿no? Entonces, he visto a amigos que llevan 20 años en esta industria perder su inspiración por decirle que sí a todo lo que quiera la pareja. Eh, Se olvidan del respeto al artista. A mí lo que más me importa es eso, tener esa libertad y hacer esa sinergia con las parejas que me contratan. Hay que conocer bien a tus parejas, porque una imagen como esta, una novia tradicional te va a decir, no, quiero que se vea mi vestido completo, me costó $10,000. Yo sé que esas novias a mí no me contratan. Entonces, no, estoy desenfocada, me vale un kilo. Yo lo que quiero es trabajar con creativos para seguir siendo creativo. Sí, bueno, espero que la mayoría entienda lo que dice porque hablaste mucho y bueno, pasa que no me acuerdo de todo. Me emociono, hermano, Sim, perdón. sim, sim, muito emocionante. Bom, gente, é o seguinte, o que ele falou é que nunca a gente vai romper essa barreira da criatividade e com as fotos tradicionais, né? Eles quer vender, se o teu problema é venda, quer fazer dinheiro, mostra a foto dos casais se beijando em contraluz ou silhueta se beijando, que vai encher a agenda. Mas que no caso dele não é esse, né? E aí, quando a gente começa a mostrar fotos diferentes, os casais vão dizer: Meu Deus, como é que tu enxerga o mundo desse jeito? Quanta maconha tu fumou para conseguir fazer essas fotos? E aí que ele já viu muitas pessoas desistirem da fotografia, muitos colegas de muito tempo desistirem da fotografia por simplesmente se curvar a fazer apenas o que as pessoas compram e abandonar a sua arte, abandonar o que move, porque ele diz que não pode ter nada mais chato do que as pessoas todas verem o mundo da mesma forma. Então ele diz que a noiva que olhar essa foto aí vai dizer: Não, eu tô desfocada, eu quero. A outra lá que tava com a máscara de caveira lá, de los muertos, ela vai dizer: Não, eu quero que veja o meu vestido inteiro. E ele sabe que essa noiva não é a noiva que vai contratar ele, mas que ele vai sempre lutar pela fotografia dele e por essa arte que ele sabe que tem o público que é para ele e que tem o público que não é. Agora, se tu quer encher a agenda, quer vender, é mostrar beijo no contraluz que vai vender bastante. No lo sé si Si dijo todo, quisiera pero tener dinero, me pongo a vender tacos. sí, bueno,
vou abrir um parênteses aqui para falar um negócio. É lo mismo que digo yo, que si tengo que hacer lo que todos hacen, voy a hacer otra cosa que no fotografía, porque en Hum. fotografía no puedo hacer lo mismo que todas las personas hacen. Sí, sí, Hecho. sí, hecho. Y creo que, digo, si extendemos un poco ese tema, creo que todos tenemos que definir la palabra éxito, ¿no? Como personas. Eh, y para mí, la palabra éxito es tener suficiente, suficiente trabajo, suficiente dinero, no tener en extremo y en exceso, que eso me va a hacer que me pierda. Entonces yo necesito 12 a 16 parejas creativas año con año para tener una vida de puta madre. Sí, bueno, lo que te hace bien, entonces en verdad es lo mismo porque se tiene que trabajar mucho para sobrevivir. Creo que no va a poder ser creativo todo el tiempo y te va a dejar aburrido y no va a querer fotografar bodas. Bueno, que vai passar isso. Então, gente, o que ele disse é que ele precisa de 12 a 16 casais criativos que queiram o trabalho dele por ano, porque para ele sucesso, eles que cada um tem que saber o que é sucesso para si. E para ele sucesso é trabalhar o suficiente, não muito, para ganhar o suficiente para levar a vida dele. Que inclusive foi, acho que numa outra pergunta ele deu esse conselho e eu acabei não traduzindo porque é muita coisa que a gente está falando aqui, eu posso me esquecer de algumas coisas. Ele disse que para quem quiser fazer tem que saber das suas contas, saber quanto eu preciso para viver, quantos casamentos eu preciso fazer para que eu consiga manter esse padrão de vida. E é isso aí, encontrar noivas o suficientes para manter o teu padrão, porque senão a vida bagunça toda. E que a ideia não é fazer 1 milhão de casamentos. Então, tipo, não trabalhar mais do que o necessário, nem se matar de trabalhar. No caso dele, cada um sabe do que é o seu sucesso, mas ele precisa das noivas que aceitem o tipo de casamento que ele faz. Legal. Márcio, eu vou abrir agora para algumas pessoas fazer pergunta ao vivo. Eu só vou pedir a gentileza que levantem a mão pelo Zoom, tá, pessoal? Quem quer perguntar, para a gente não se perder aqui, tá? Mas antes do pessoal levantar a mão, eu queria fazer uma pergunta. Até a minha pergunta eu vou deixar para depois, porque eu acho que o que vocês estavam falando, tá? O, o Wellington Fugisse, ele. A gente conversa muito sobre isso, que o Fer estava falando agora, sobre a questão de não se entregar às modas e ter um trabalho. Praticamente autoral, né? Então eu acho que vai ser alguma pergunta alinhada a isso, daí já não, a gente não precisa sair do tema. Mas fica à vontade aí já para perguntar para o Márcio traduzir aí, que eu sei Não, que tu fala o inglês, mas o espanhol eu acho que não, né? não, Fugis pergunta em espanhol. Ah, então tá. Então vamos ver como Espanhol, é que tá o espanhol espanhol é do com Yuri. Japa. Espanhol é com Yuri. Depois o Yuri vai pedir, nós vamos pedir pro Feira dar uma foto aí pro Yuri fazer a leitura depois. Grande Fê, que alegria que eu vi aqui. Eu acho que há 10 anos, exatamente 10 anos, a gente estava pessoalmente lá no Rio de Janeiro, né? E que legal depois de 10 anos poder te fazer essa pergunta. Me lembro que você é um cara muito caseiro, um cara muito família, e que uma das coisas que você sofria era a necessidade de ter que viajar bastante para poder atender esses casais. E a minha pergunta é a seguinte: se você conseguiu criar um mercado local que você atenda com essa tua linguagem criativa, ou você ainda segue precisando viajar e se deslocar bastante, né, de avião para poder atender esses casais? Sigo viajando, sigo viajando, sigo viajando. Este año tuve 16 casamientos, solo uno en mi ciudad. Uno. No podemos, es mi opinión, no podemos cambiar el mercado, pero sí podemos ser encontrados. Entonces yo me enfoco en que las parejas indicadas me hagan viajar y sacrifico estar en casa.
¿sí? Tengo tres hijos, tres filos, y saben que tienen un papá muy feliz, que disfruta lo que hace. Y para mí ese es un legado que les quiero dejar. No ser un papá presente deprimido. Prefiero ser un papá ausente inspirado, que cuando estoy con ellos la pasamos bien. Tranqui. Já, acho que eu vou traduzir para o pessoal e acho que todo mundo entendeu, mas eu acho que a mensagem mais importante dele é que, já que a gente não consegue mudar o mercado, que é uma coisa que todo mundo diz, ah, na minha cidade isso não funciona. Ele disse que a gente não pode mudar o mercado, mas a gente pode cruzar a linha e fazer com que outros mercados nos enxerguem. Então ele segue viajando, ele tem três filhos, mas que os filhos dele sabem que tem um pai feliz pelo que faz, né? Que adora a vida que leva, mesmo sacrificando com a distância, porque ele diz que prefere mil vezes que os filhos dele entendam que ele vai, mas que ele volta feliz, ou seja, uma distância feliz, do que alguém que está em casa todo o tempo, mas que fica deprimido porque não consegue fazer o que quer, porque não, ele diz que os filhos sabem que ele é um apaixonado pelo que ele faz. É muito melhor isso do que estar em casa mal-humorado e deprimido por não estar conseguindo fazer o que gosta. Perfeito. Show de bola. Japa, se tiver qualquer outra coisa que tu queira colocar aí, fica tranquilo, tá? Lá ele. Ah, Márcio, eu acho a Sim. galera tá elogiando aqui o Fer, né, pelo chat. Tô muito ansioso, né, para chegar março. Mas uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, o Fer, não sei se ele sabe, eu não sou fotógrafo, né? Eu sou empreendedor, eu trabalho no estúdio da minha esposa há 13 anos, junto com ela, então eu cuido de toda a parte burocrática para ela exercer a arte dela, né? E muitas vezes ela me ajuda também. Mas como ele faz, por exemplo, 16 bodas, é o foco dele, né? De noivas que procuram a arte dele. Mas ao longo desse tempo, ele se mantém financeiramente tranquilo, né, com isso, se ele é feliz, né, se ele não almejou cada vez crescer mais, né, e também o fato de que ele a renda dele hoje vem mais das bodas ou vem de fotógrafos, de cliente final ou de fotógrafos. Entendeu, Márcio Entendi. Prata? Sim. Entendiste Sí, todo, não entendiste nada, mais ou menos. no, creo que sí, creo que sí. Bueno, Bueno, desde que empecé mi carrera he diversificado mis ingresos, ¿no? Están casamientos, están workshops presenciales, están workshops en línea y están los sistemas de afiliados. Ahorita que hablaban de inteligencia artificial de imagen, también yo soy un Ele é mexicano. patrocinador de ellos, ¿no? sim. Entonces, É mis mexicano. ingresos llegan de muchos São lados, no brasileiros. solo de los casamientos, ¿va? Entonces ahí es donde sucede la magia y no gastar tanto. eh, eh, también he comprado terrenos y la educación de mis hijos hasta la universidad ya está pagada, todo. ¿Va? Entonces, cuando somos trabajadores independientes, hay que ser muy inteligentes. Por ejemplo, todas las cámaras que compro, las compro usadas. Nunca compro equipo nuevo, nunca, porque esto es herramienta. Esto no es nada, esto no me inspira, esto me inspira esto y esto lo puedo tirar. Entonces hay que ser inteligentes, no necesitamos la cámara más nueva para crear imágenes de alto impacto. Eh, hay que aprender a diversificar nuestros ingresos. Bueno, entendeu, Maurício? Entendi. Se tu quiser passar Tá, para a galera, se a galera, tá. né, Não, daqui um pouco, o que dos ele falou investimentos que. inteligentes, né? Não, ele disse que desde o início. Cara, que parece que a gente. Tantas vezes a gente fala essas coisas, mas, enfim. Que desde o início ele diversificou as entradas dele, então ele tem
os casamentos, ele tem os workshops presenciais, ele tem os workshops online, ele tem os patrocínios, né? Imagem e todos esses onde ele recebe comissão por quem se entra pelo link de afiliado dele e que ele é organizado com as finanças, ou seja, não gasta muito, tenta não gastar muito. Câmeras todas ele compra usada, porque câmera é só ferramenta. Ele diz que cérebro e coração é que fazem a foto, então qualquer câmera velha vai servir. E que ele tem para os três filhos dele organizado tudo pago, toda a educação até o final da faculdade, porque ele se organizou, comprou terrenos. Então, ele diz que quem trabalha de maneira autônoma, como fotógrafo ou um artista qualquer, ele disse, tem que Uhum. saber trabalhar com inteligência e se organizar financeiramente, comprar coisas que vão rentabilizar num futuro para poder ter uma vida melhor. É isso aí. Sí. Parabéns. Nunca he tenido un estudio, nunca he pagado una renta y no tengo empleados. Tá. Ele nunca teve um estúdio, nunca pagou um aluguel e não tem empregado. Praticamente o lucro dele é muito alto, então. Sí, el Mauricio dijo que la ganancia es muy alta que tiene porque el lucro, Uhum. creo que en español se dice ganancia, ¿sí? Ujú. Porque, bueno, gasta poco, cobra bien, entonces te sobra mucho, ¿verdad? Sí, y en Puedes México invertir. tenemos la fortuna que es un país de bodas destino, donde puedes Sí, cobrar en dólares americanos y verdad. vivir en pesos mexicanos, ¿no? Sim. É, Perfeito. ele disse que o México é um lugar onde vai muita gente casar lá, né? Então ele consegue cobrar em dólares americanos e gasta em pesos mexicanos, que é uma moeda bem mais desvalorizada. Então ele consegue fazer esse equilíbrio, porque ele atende muito turista estrangeiro que vai casar lá. Porque Destination Wedding, né? Que todo mundo conhece aqui, a galera faz muito lá. Tem uma coisa Perfeito. legal, né, que a fotografia dele comunica muito do que ele acredita, porque é uma fotografia bem minimalista, com poucos elementos ali em geral, e é muito o que ele prega, né? É viver com menos, um estilo de vida mais minimalista, um estilo de empreender minimalista, sem um espaço gigante, sem muitos funcionários. Então é legal como a fotografia dele, a linguagem comunica também com as crenças dele. E aí eu emendo uma pergunta pro Fer. Você. Talvez é uma pergunta estranha, pode ser até estúpida. O Márcio quando eu já estou engatilhando aqui, o Márcio já está Não lo pensando o sé, que que o Maurício vai vir, né? não lo sé se quero hacer la pregunta. Mas na questão de você se sente mais artista ou mais empreendedor ou é um equilíbrio? Bueno, Mm, entendiste, sí, sí, no necesito. sí. Mira, a ver, si no tuviera hijos, sería solo un artista. Sí. Eh, pero muchos de los libros que leo son de emprendimiento y de creatividad. Bueno. Entonces es una fusión. Tá. Bom, ele disse que se não tivesse filhos, seria só artista, mas como tem filhos, então muitas das coisas, muitos dos livros que ele lê são de empreendimento, de empreendedorismo, né? Empreendimento, empreendedorismo e criatividade. Então, que é um misto dos dois. Perfeito. E agora eu vou passar para Ana, que eu acho que a Ana está querendo fazer uma pergunta. Eu vi que ela abriu o áudio dela e fechou. Era uma Ah, pergunta, não, Ana? não, não. Hi, Fer, olá, como estás? Não, eu na verdade estou aqui até numa categoria diferente. Eu estou aqui como noiva que já foi fotografada pelo Fer, não é? Ahm, que yo estoy hablando de que estoy en una categoría un poco diferente aquí, porque ya fui fotografada por ti en mi boda y además soy fotógrafa y para além disso sou fotógrafa y yo me estaba durmiendo porque son 2 de la mañana en Portugal y Vinicius me dije que estaban online y venía así de pijama a ver. E portanto, são 2 da manhã em Portugal e eu vim a correr ver porque não perco um- uma palestra do Fer. O Fer Bueno, a falar é sempre maravilhoso. Ana,
Ya que hablas tan bien español, inglés y portugués, hace una pregunta y me esperan un ratito que ya vuelvo. Ok, venga. Aquí está tu boda, aquí está tu boda. Ay, Banho, banho. Con sí, Elvis, ¿verdad? Elvis. Tu boda número 7, ¿no? 6, 6, 6. 6, 6. É a Ana ali na Sí, foto? Las Vegas. sí, fue E, este e, año. e Ana, você vai se encontrar com o Fer aqui no Brasil em março, no Metamorfoses? Claro que sí, claro que sí. Legal, vamos estar juntos aqui. Mas, Ana, obrigado por participar. Eu quero agradecer, Fer. A Ana foi a nossa patrocinadora, acreditou no Metamorfoses aí, e a gente vai fazer de tudo para as pessoas entenderem a importância também da imagem. E o Fer também pode falar, né? Se para ele, né, Ana, pode fazer uma pergunta, se o Fer usa o imagem e o que que ajuda ele? Am, bueno, es que tengo que traducir ahora que Marcio salió. Ah, No, volvió. no, estoy Ok. acá. Es que Mauricio estaba diciendo que Imagen este año está con Metamorfosis, porque creemos mucho en el proyecto y todo más. No soy la única de Imagen aquí, Vinicius está también, pero se puede hablar un poquito solo sobre por qué te gusta Imagen. Sería muy interesante, ya que hacemos también parte del Congreso. Claro. Sí, pues digo, yo estoy con Imagen desde, creo que es 2021. Eh, un amigo español me presentó el servicio y ahora cada foto que entrego pasa por ellos, ¿no? La selección la sigo haciendo de manera manual. Todavía no soy de la escuela de que la selección la haga la inteligencia artificial, pero sí la corrección de color. Eh, entonces, sí, paso todas las imágenes por IA, luego hago mis correcciones, mis ediciones y al último las paso por otro programa que lo van a ver en el workshop, que es un programa muy viejito, pero me sigue dando esa última definición ya a los archivos JPGs. Bom, Isso aí, né, Márcio? o que ele falou é que ele usa a inteligência artificial desde 2021, ele está com Imaging, que um amigo apresentou para ele, e que todas as imagens que ele entrega passam pela correção de cor do Imaging. E agora eu vou frisar o que ele falou aqui, porque faz parte de uma conversa que eu estava vendo com o Vini, que a curadoria ele segue fazendo de maneira manual, porque ele não entrega a curadoria das imagens dele para a inteligência artificial fazer, porque o diferencial está justamente na boa curadoria das imagens, então, mas que ele usa o Imaging para todas as correções de cor das imagens que ele entrega. Perfeito. Galera, quero mais perguntas aí. Quem é que vai fazer uma pergunta aqui? Tem muita gente. Eu vejo Rafael Pimenta aqui, Alegrand, Antônio Rocha. Poxa, eu vou colocar um cara aqui, Fer. Só que eu vou pedir. Eu vou pedir, Fer. Deixa eu ver onde é que tá. É um amigo nosso aqui. Mas eu vou pedir que tu pegue uma foto tua para ele fazer uma leitura de portfólio. Porque não sei se você se lembra dele. Fala, Yuri. Fala, Yuri. Abre o teu áudio aí. Pero es que te Abri. acuerdas de Yuri. Aí. Cadê? Deixa eu Soy ver Estão muy aqui. te malo, ouvindo, estão ¿no? te ouvindo, Yuri. Não tô. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Só não tô vendo a tela aqui. Eu mexi em alguma coisa aqui que eu não tô vendo mais minha Mas pode tela. falar que a gente precisa da tua voz só. Cara, é muito bom ver o Fê aqui novamente. Para mim, um dos melhores mentores que eu tive. Um cara super simples, incrível. Há 10 anos atrás, exatamente, estávamos, se eu não me engano, foi março de 2015, no Rio de Janeiro, no workshop, eu e o Japa lá. E, cara, foi um divisor de águas aquele workshop. E eu fiquei impressionado pela técnica dele e a simplicidade do cara, né? E a humildade também dele, né? Então, eu ouvi Fê sempre
tem muita sabedoria, e muitas dicas tops de fotografia. É sempre muito bom. Fer, diz que você fez leitura de portfólio e mostrou uma foto sua. E aí perguntou se alguém na sala queria ver se tinha alguma coisa errada na tua foto que poderia te ajudar. E ninguém levantou a mão e eles estavam segurando a mão do Yuri e ele levantando, ele levantou a mão para ir lá. Agora eu não sei se lembra dele. Eh, bueno, Fer puso en el chat que tiene muy mala memoria, pero ¿te acuerdas de este fato? En verdad que no estoy entendiendo la broma desde el principio, pero creo que hace 10 años alguien quería hacer una lectura de portafolio de una fotografía tuya. Y creo que era Yuri. Qué Vou bueno. Pues sí, es aproveitar. que todos necesitamos crítica, todos necesitamos ayuda. Creo que la magia es cuando vemos una imagen que nos gusta, sea de quien sea, hacernos la pregunta, ¿yo qué hubiera hecho en esa situación? Esa es la magia de la fotografía, que hay tantas variables de una pésima foto o de una foto promedio o de una gran foto, ¿no? Vou Sim, aproveitar puxando o gancho aí, né? Yuri lembrou novamente, 10 anos atrás a gente estava junto com o Fê pessoalmente. E do que eu ouvi até agora, é muito parecido com tudo que a gente aprendeu com ele na ocasião. E aí eu queria perguntar, já que muito do que eu ouvi é que segue o mesmo, o que de repente mudou no que ele acredita sobre a fotografia dele dos 10 anos atrás para hoje? ¿entendiste? ¿Qué es lo que ha cambiado en estos 10 años? Sí, se ha cambiado lo que sigue lo mismo en Ya. 10 años de tu fotografía. Sí, a ver, me tardé como 3 años desde que empecé a los 3 años en tener una idea, como una chispa de esta es la manera en la que yo quiero contar historias y en la que yo quiero hacer retratos, ¿no? Porque creo que sí los tenemos que dividir. El retrato es una cosa y la historia es otra. Eh, como creativos tenemos que preguntarnos dónde necesitamos ayuda siempre, ¿no? ¿En dónde estoy batallando más? ¿Y quiénes son las personas que me pueden ayudar para cambiar? Eh, para mí es muy importante eso, siempre buscar mentorías, siempre buscar asesorías. Si algo ha cambiado es que estoy tomando como alumno más workshops que no tienen que ver con la fotografía de bodas. Este año tomé un workshop de fotografía de estudio con luz continua y un workshop de creación de videos musicales, ¿no? Te das cuenta que todas las artes están mezcladas y a veces insistimos en que solo tenemos que aprender de lo que vivimos. Ha cambiado porque mi inspiración y mis influencias han cambiado. Ya no consumo tanto fotógrafo de bodas. Entonces sí, de que ha cambiado, ha cambiado. Bom, ele diz que as mudanças sempre vão ocorrer, né? Que ele tem mudado sim, e porque ele procura workshops e treinamentos cada vez mais, mas não necessariamente treinamentos de fotógrafos de bodas, né? De fotógrafo de casamento. Ele procura outros tipos de arte, outras coisas para se alimentar. E ele tem que entender quem ele é nessa zona criativa ou em fotos clássicas, ele precisa entender quem ele é, então ele alimenta essa criatividade dele, inclusive consumindo conteúdos e fazendo workshops que não são de fotografia. Tranqui. Sí, y he tenido la fortuna de hacer 2 casamientos en su país y la pasé increíble. E fez 2 casamentos no Brasil e foi uma experiência fantástica. Em qual A ti te estado? gostou? De fotógrafos, de fotógrafos. Sí. Casamentos de fotógrafos. Em qual estado? Rio de ¿Dónde Janeiro? hiciste? ¿Sabe dónde Ay, era? cabrón. No, No no lo me sabe. acuerdo. No. Bueno. Maurício, quem vai fazer a próxima pergunta? Posso fazer uma pergunta que Vai eu lá, fiz há 10 Yuri. anos atrás e queria saber se ele ainda tem a mesma visão.
Fê, há 10 anos atrás eu te fiz uma pergunta, o que é que você olhava primeiro antes de fotografar? Se era a luz, se era a composição ou a direção? Hoje, Ujú. o que é que você, como é que você pensa hoje? Mm. Eh, Depende. En ensayo, estoy Ensaio. en la etapa que quiero que la pareja se sienta muy infantil. Quiero que la pasen bien, ¿sí? A veces los tomamos muy en serio y los vemos como modelos. Hoy en día estoy en la etapa que quiero que sean niños, aunque sea un ensayo de casamiento. Sim. O Yuri entendeu, mas igual eu vou falar pro resto, eu imagino que sim. Mas que hoje ele quer que o casal se sinta muito criança quando vai fazer um ensaio de casamento. Esse é o primeiro ponto para ele, que é que o casal se sinta como se fosse como se fossem crianças, porque ele diz que é comum o fotógrafo olhar para um casal como se eles fossem modelos e na verdade eles não são. Então ele tá usando essa direção de que deixar eles completamente à vontade durante o ensaio. Sí, Perfeito. E no porque casamento? también, si ves tu trabajo hacia atrás, veo fotos con una composición increíble, pero con una falta de emoción. Entonces, ¿qué te dan los años que intentas cuidar un poquito esos elementos? Sim, então se vê muito ensaio hoje em dia com uma composição incrível, mas com falta de emoção. Então ele tenta cada vez mais buscar esses elementos que demonstrem alguma emoção ali durante o ensaio, né? Ele hoje investe mais na direção de cena, na direção do casal, né? O Sim, foco, mas é isso aí, mas deixando o casal sem deixar de mais. pegar a composição, uma luz bonita, mas o ponto forte hoje é a direção. É Eu legal, acho que é o Más, legal. oposto. no É es o tanto oposto. dirección, es más Não, bien provocación. Não, sim. É o é oposto de provocação para direção. deixar o casal à vontade, justamente não dirigir como se eles fossem modelos, é deixar o casal à vontade, fazer uma provocação Sim, para que eles sejam eles mesmos. sim, sim. Mm, Perfeito. ujú, É o dirigir sem sí. dirigir, digamos assim. É o dirigir sem dirigir. Beleza. Obrigado, Yuri. E galera, a gente está indo para o final. Eu só queria fazer uma pergunta para ver: será que o Ney não está por aí? Será que ele está com o mate dele aí? Eu gostaria muito que, se o Ney tivesse aí, ele fizesse uma pergunta, uma colocação aí do porquê. Foi o primeiro nome aí, junto com o Lax, quando eu indiquei. Eu só não sei se o Ney tá aí. Deixa eu ver. Opa, Tá aí o homem. Ney, tem alguma coisa para perguntar aí pro Fer Juaristi ou alguma colocação para fazer aí? Porque nós estávamos não sei em qual evento e tu falou, cara, esse foi um dos caras aí que eu me inspirei bastante aí quando nós íamos no Eden Brasil e tal. Então gostaria que vocês conversassem um pouco ou que tu fizesse alguma pergunta aí pro Fer. Mas já pergunta em espanhol que é para não me dar trabalho. Te digo que Ney te pergunta em espanhol porque assim eu me quedo afuera. mas o Venga. meu espanhol só tem aquele final colecione, tensacione. Não falo espanhol. Eu estou aqui absorvendo, né, e observando e acompanhando. Não estou com o mate, estava jantando agora aqui e acompanhando. Mas que felicidade ver o Fer aqui nessa aula. É um cara que eu acompanho. Eu conheci o trabalho do Fer em 2010 Mm, pela. Eu não me lembro bem por onde, mas provavelmente pela Fearless. E aí tive o prazer de assistir ele em 2011 no Eden Brasil. Foi a única oportunidade que eu tive de assistir o Fer, foi no Eden Brasil. Mas era muito diferenciado tudo que ele fazia, né? Eu lembro que tinha um workshop do Fer no Eden, quando eu fui me inscrever não tinha mais vaga. Então fiquei só observando. Mas enfim, não tem como não recomendar o trabalho do Fer, que é um cara que tem, na minha opinião, um trabalho tão longo, né, na fotografia e tão consistente, tão bom, tão agradável. Eu acho que, né, observando o trabalho do Fer de todo esse tempo, eu acho que a cabeça dele mudou. Eu percebo que a fotografia dele ela mudou e todos nós mudamos. Mas é incrível quando a gente vê um fotógrafo que ele está mudando e a gente olha e pensa, cara, mas isso é melhor.
isso está mais legal, está mais interessante. Então, eu percebo essa evolução sempre constante, me parece uma inquietude do Fer, e me identifico muito nessa forma do Fer de, de ver o mundo, essa questão que ele falando sobre o sucesso, me identifico muito com essa visão de mundo dele, e queria eu poder ter um percentual pequeno desse talento para o meu trabalho. Acho o trabalho do Fer assim, um dos mais inspiradores, é, além da fotografia de casamento, né? Eu acho que na fotografia mundial, eu acho que é um dos trabalhos inspiradores. Eu sei que os elogios nem sempre a gente, como o Victor Lax falou, né? Que não gosta dos elogios. Eu não sei como o Fer recebe os elogios, mas saiba que é uma inspiração absurda para nós fotógrafos. E muito feliz que você vai estar aqui no sul do Brasil, bem perto da minha casa aqui. Vai ser um prazer te encontrar e te dar um abraço. Basicamente isso, não tenho nada a Y una perguntar. cerveza también, ¿no? Sí, cerveza muchos. Una cerveza. No hagas Cuatro, eso. no, una. No hagas eso con Ney Bernardes. No, Porque no, se ve que es borracho, cabrón. acá decimos que el viejo no tiene fin. No, Sí, calimos tú y yo y él sigue tomando todo el tiempo. No hay como tomar cerveza con Ney Bernardes. En verdad que, bueno, Mauricio está ahí para comprobar. Calimos todos y él sigue tomando. Wow. ¿Entendiste todo lo que dijo Ney? Todo, hermano, todo lo entendí. oh, muito obrigado. Muchas gracias, Ned. Pessoal, então é muito importante, né, para o Metamorfoses, porque o Ney pode dizer isso, o Fugice pode dizer isso também, o Fugice lá em Natal, que a gente fez um evento lá, mas aqui no sul do Brasil, o Ney e o Márcio podem falar com mais propriedade. Eu acho, Ney, né, nós temos 2015, a Ana está aqui nessa apresentação do Fer também. 2015 foi o grande divisor de águas para nós, assim como o Fugice e o Yuri fizeram o workshop e falaram em 2015. 2015 foi um diferencial muito grande para o nosso estúdio de fotografia ter conhecido fora da zona de conforto, com o Ney, fazer outros workshops, como o Perseguindo também, que veio de uma ideia da Foundation, né, Ney? Do Foundation. Isso. Eu acho que as pessoas elas têm que sempre estar em constante evolução. Você mesmo falou no vídeo do workshop de você que tem que estar sempre fazendo um workshop ou dois durante o ano, procurando novas inspirações, mas não só na fotografia. Sair, procurar em artes e tudo. Mas eu acho que tanto na cabeça do Ney quanto da do Márcio, aqui no Rio Grande do Sul, demorou para a gente trazer culturas diferentes, como o Victor Lax, como você, que inspiraram o Ney, o Márcio e outros, né? E eu acho que se o povo aqui do Rio Grande do Sul não acordar e a gente não lotar o Metamorfoses agora, né? Eu não sei o que a gente tem que fazer. Nós vamos ter que ir para outro mundo, talvez outra galáxia e buscar alguns ETs para trazer para cá e ver o que vai acontecer, né? Mas, Fer, eu agradeço muito por você ter disponibilizado aí 90 minutos para estar com a gente aqui, né? Tem um público aqui excelente, Yuri, Ale, Fer Juaristi, Ney, e todas essas pessoas vão estar aqui no Metamorfose. Então eu queria que tu falasse assim, é só palestra que vale a pena? O Ney pode complementar depois, mas é só palestra que vale a pena tu ir no congresso? Ou tu acha importante também o contexto do congresso de comunidade, de estar se encontrando, de daqui um pouco estar num corredor com um e com o outro conversando? O que tu vê além das palestras num congresso de fotografia? Sí, esas charlas, entre charlas, son de alto impacto. Muchas veces son más importantes que las palestras. Tener esos 5 minutos y les pido de favor que cuando me vean, que no les den miedo a acercarse, que se acerquen a saludar, que me den un abrazo, porque soy un fotógrafo y no soy otra cosa más. Me gusta sentirme en casa
y nos vemos pronto, nos vemos en marzo. Bom, acho que todo mundo entendeu, mas ele disse que as conversas entre as palestras é a coisa mais importante que pode ter nesses encontros, enfim, nos congressos, né? E que quando encontrarem ele no Metamorfoses, que não tenham vergonha, que cheguem perto, que abracem, que conversem com ele, porque o que ele mais gosta é de se sentir em casa. Então, que ele é um fotógrafo como outro qualquer e nada mais. Ele não é nenhuma estrela de Hollywood. Ele é apenas um fotógrafo que vai gostar de estar com vocês. Ney, tu ia fazer uma colocação. É duas agora. Eu lembrei que já tomamos cerveja, eu e o Fer, em Belo Horizonte, no Foto Elite, que o Vinícius Matos organizava. Estava você, Daniela Aguilar, e Ben Crisman, JVS. Então, já tive o prazer de beber com vocês. Mas o que eu queria dizer é que, para quem está aqui, né? Poxa, você tem a oportunidade de ter o FAIR aqui pertinho, e a gente pode falar de Rio Grande do Sul, ou sul do Brasil, mas de Brasil inteiro. Você tem a oportunidade de ter um dos maiores nomes da fotografia aqui perto, e você não aproveitar essa oportunidade, você vai aproveitar quando? Porque o que a gente mais escuta é as pessoas perguntando, comigo, por exemplo, quando você vem para tal cidade, quando você vem a tal cidade, como o fotógrafo é acomodado para esperar que o conhecimento chegue na porta dele, ao invés dele sair porta fora e buscar o conhecimento para o seu negócio. Então, assim, essa oportunidade que a gente está tendo de ter FAIR ano que vem aqui no sul do Brasil, quando nós vamos ter essa oportunidade novamente? Talvez em breve, mas não fique esperando para ter essa oportunidade. Talvez seja a última oportunidade. Talvez seja a única. E a gente muitas vezes está perdendo as oportunidades porque a gente está sempre deixando para amanhã, porque na próxima eu vou, na próxima conta comigo. Quando é a próxima? Entende? Que a próxima seja agora, março, ano que vem. Então a gente não podemos perder essa possibilidade de forma alguma. Temos que lotar esse auditório, não só pelo FAIR, mas por todos os palestrantes. Mas eu sei que o FAIR é um nome muito mais desejado, né? Que a gente gosta muito de ouvir, pela sua escassez, por não estar tão disponível aqui no Brasil. Então a gente não pode perder essa oportunidade. Quem está na dúvida, pelo amor de Deus, só o FAIR vale o ingresso e sobra muito dinheiro ainda que você não está aplicando para assistir a 1 hora e meia de FAIR. É incrível. E pessoal, tem uma coisa muito importante que o Márcio aqui no WhatsApp me fez lembrar. Ele perguntou: tem vaga ainda para o workshop do Fer? Fer, eu quero te dar uma informação. Durante o workshop do Victor Lax, nós estávamos em 30 fotógrafos lá fazendo workshop, e aí ele comentou de você, de quando ele quis aprender um pouco mais, ele foi até o México fazer alguns eventos, algumas bodas junto com você. E ele falou então que nós lançamos o workshop. Dos 30, 27 compraram, né? Alguns estão aqui junto com a gente, né? E a gente vendeu no primeiro dia do lançamento, vendemos os 30. Então, não falei para ninguém, não lancei o teu workshop, só naquele momento e no evento. E aí algumas pessoas vieram pedir para fazer e tal e tal. Aí a gente criou um outro workshop no primeiro dia do evento, no dia 10. E aí o que que acontece? Já está quase acabando, só que tem um detalhe. Eu não anunciei o teu workshop. Foi só no boca a boca de quem foi fechando e contando para os outros. Ninguém sabe. Amanhã nós vamos anunciar ele no Instagram. Provavelmente essa semana a gente fecha as duas turmas, 60 fotógrafos, 30 num dia, 30 no outro. Então, tô dizendo aqui, quem quiser, avisa logo, porque amanhã nós vamos colocar no Instagram. E essas 7 vagas que faltam, a gente já está alinhando aqui, né? Só que nem todos pagaram à vista, tá, Fer? Por isso que eu não vou conseguir te pagar ainda. Tem ainda algumas coisas para mim te pagar aí. Alguns parcelaram. Mas a gente está se acertando. Eu fico muito contente de realizar um sonho. Eu falei isso para o Victor. Daqueles nomes que o Ney citou lá atrás, a gente está conseguindo alcançar. E é muito difícil ver o que, que nós vamos fazer em 2027. Depois desse cara vir aí, vou ter que recorrer ao Ney, aí eu fugisse, pedir alguns conselhos aí de quem trazer. Mas para terminar agora, Fer,
o que que você vê quanto à comunidade? A gente está formando uma comunidade de metamorfoses, tem muito fotógrafo que se ajuda, tem muito fotógrafo que faz por paixão. Se eu fosse pagar um Ney Bernardes, um Wellington Fugisse, um Márcio Prestes, cachê, com certeza eu não conseguiria fazer o evento, né? Até porque eles têm os workshops deles aqui e o teu a gente está trazendo, mas para os congressos sobreviver, que a gente vê que tem muito congresso que está acabando. É muito congresso sendo criado, mas muito congresso está acabando e eles não sobrevivem por muito tempo. Qual o conselho que tu dá para mim, né, para um Metamorfose, para ter uma vida duradoura em congressos? O que que você faria? Qual a experiência que você vê em congressos mais duradouros? O que que deveria fazer para o Metamorfose não acabar tão cedo? Ya. Mantener los costos bajos. Primero, es que he visto que a veces los congresos los quieren complicar, quieren el mejor lugar del mundo, la mejor comida. El fotógrafo lo que quiere es conexión con otros fotógrafos y listo, ¿no? Entonces, yo buscaría eso, ¿no? No somos americanos. Los americanos siempre quieren todo lo más caro y lo mejor. Como latinos necesitamos 2 cervezas, una carne asada y una buena plática y hacer fotografía juntos. Entonces, mi recomendación es esa, que no sea tanto el espectáculo y que la conexión hable por sí sola. Perfeito. Muito obrigado. ¿Entendió o conselho, Maurício? Entendi o conselho, não Ah, precisa nem traduzir, tá bem entendido, né? tá bom. Vamos trabalhar para isso também, mas o que eu quero dizer, pessoal, é que quando tu investe do investimento inteligente, e aí não é segredo para ninguém, o Fer Juariste vindo dar um workshop, a gente cobrando um valor baixo, tá? Porque R$ 1.500 por um workshop que nem o dele é baixo e a gente consegue se pagar. Então, esse é um investimento inteligente, mas agregar outras coisas que nem o Fer disse ali. O que a gente quer é se encontrar, é conexão e não é luxo. Então, vamos trabalhar para entregar mais do que a gente promete, mas também ter esse cuidado e tentar fazer como o Fer faz com a vida dele, né? Gastar bem menos do que ganha. Eu acho que esse é um segredo. Então, Fer, obrigado, Ney, Fugisse. Márcio, muito, muito obrigado aí pela, Imagina. pela mão aí na tradução, por substituir o Lucas, né? Hoje, por ajudar o Metamorfoses. E uma boa noite aí para o Márcio. A aula de hoje, então, ela tá gravada. Eu não sei se tu quer deixar um recado aí para a galera, quer falar alguma coisa para o Fer para nós encerrar, Márcio? Quiero falar pro Fer. Bueno, Fer, te pido perdón por mi español. Para mí un Estuvo gusto increíble, conocerte. tranquilo. No sé si estuvo bien, pero bueno, es lo que tiene Funcionó. funcionó, es lo que tiene para hoy bueno, tiene que aceptar, no hay que hacer. Las personas creo que entendieron todo y para mí un gusto conocerte, no tan personalmente, pero poder hablar contigo. Te esperamos aquí en el Metamorfosis y seguro vamos a tomar una cerveza juntos. Y bueno, después de la cerveza no voy a necesitar traducir nadie porque Todo no se puede. entiende. Bueno, puede pasar que pueda hacer la traducción mejor do que hoy, porque hoy no me tomé agua, entonces no pasó tan bien. Bueno, para nosotros un gusto tenerte acá. No sé si quieres dejar algo para las personas, un mensaje, y bueno, quedamos listos. Claro, entiendo la frustración que sentimos como creativos cuando no sentimos que estamos avanzando, ¿no? Que vemos un video de YouTube y luego lo intentamos y no nos funciona y vemos el trabajo de otros amigos y sentimos que ellos sí están avanzando. Eh, todos sentimos lo mismo, todos nos sentimos como un fraude. Es el proceso y el crecimiento es lento, es muy, muy lento. Eh, Nada más tengan confianza en su proyecto, tengan grandes amistades que los alienten y que los empujen y,
y quitar todas esas malas compañías que no creen en nosotros. Eh, para mí es importante rodearme de gente que me inspira, que me alienta y no sería quien soy hoy sin mis amigos fotógrafos. Mis amigos fotógrafos me ayudaron a creer en los momentos más bajos y en hacer la famosa pregunta, ¿qué puedo hacer para que esta foto sea más interesante? Si tienes un grupo de amigos que le puedes hacer esa pregunta y te van a contestar de manera honesta, lo tienes todo. Bom, gente, o Fer falou que no nosso trabalho, né, um trabalho criativo, artístico, a gente sempre vai ter essa dúvida de por que que para mim não dá certo, por que que para mim não funciona. Eu vejo um colega que consegue muito mais do que eu e eu não consigo. Eu não sei se eu vou conseguir traduzir tudo, porque ele falou muito, mas ele disse que o mais importante é acreditar no que vocês querem, né? No trabalho de vocês. É mais importante do que tudo se cercar de pessoas boas, com energias positivas, que acreditem nos teus projetos, que acreditem nos teus trabalhos, deixar de lado as pessoas com energia negativa, que não acreditam em nada, e que o que mais ajudou ele na vida dele, o que ele mais acredita que pode ajudar, são os amigos e os amigos fotógrafos. Ele disse que se um fotógrafo pode pegar num grupo de amigos e mostrar sua fotografia e dizer perguntar para essas pessoas o que eu poderia fazer para melhorar essa fotografia e obter uma resposta sincera desses fotógrafos, ele diz que o fotógrafo que tem isso tem tudo e aí não tem como não dar certo. Beleza? Beleza. Então, Márcio, Chingón, diríamos en muito México. obrigado. Muito obrigado, Não. Márcio, né, mais uma vez. Fer, obrigado por voltar ao Brasil. Eu sei que você vai sair de Guadalajara, vai para a Cidade do México, vai para o Chile, vem para São Paulo e até aqui. É um caminho bem longo, mas pode ter certeza que a gente vai esperar aqui de coração, ansioso, né, com muita energia. E você vai voltar também num caminho um pouco mais leve, porque daí é só escala com São Paulo e São Paulo para o México. E eu tenho certeza que vai voltar também surpreendido com o carinho que a gente vai ter aqui. Próprio Lax, que tem um sentimento um pouco mais europeu e não é latino, a gente conseguiu contagiar. E a gente está esperando aí também, muito ansioso, porque todo mundo que a gente conversa que conheceu você sempre falou bem da sua humildade, da sua receptividade nos eventos, por transitar, por abraçar as pessoas. E é isso que o Metamorfose quer. Eu não quero aquele palestrante que venha, palestra, tchau, tô indo embora. E que sim, viva o congresso e valorize aquelas pessoas que estão ali. E eu sei que tu é esse cara. Então, muito obrigado por topar vir para o Metamorfose. E a gente te aguarda em março aí para os 2 workshops e para sua palestra. Tudo de bom Gracias aí. por la invitación. Gracias, bonita noche. Boa noite para Abraço. vocês. Boa noite, galera. Muito obrigado. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Adiós. Pedro. Valeu.